lembro assistindo o Olavo em 2007 e ele falou com todas as letras: o primeiro candidato à presidência do Brasil de direita, realmente de direita, falando aquilo que o povo pensa, que não tem nada a ver com o que a esquerda acredita, ganha. Vai ganhar. Não tem como segurar. 2007. E aí, em 2017, aparece o Bolsonaro falando tudo aquilo que o povo pensa. Você matou, roubou, vai pra cadeia. Não tem que ficar dando guarida para bandido. Então, 2018, o sistema percebe que ia perder por Bolsonaro. Ali em setembro, agosto, parece, já tinham saído algumas pesquisas internas, julho, agosto, e mostrava que o Bolsonaro ia levar. Essa conversa rolou. O que acontece em setembro? Facada. Problema, Bolsonaro sobrevive. A mão de Deus eles não tinham calculado isso. Claro, acharam que era certo. Mão de Deus atuou, Bolsonaro sobreviveu, Bolsonaro, segundo turno. O que aconteceu entre o primeiro e o segundo turno? Quem contou isso? Não lembro se foi o próprio Jair ou se foi o Carlos. Não, isso já foi contado em público. Então isso foi contado publicamente. O Bolsonaro estava, eu acho que, fazendo um exame no hospital. Ficou um tempinho meio mal ali entre o primeiro e o segundo turno. E ele recebe a visita de quem? Lembra? No hospital? No hospital? É. Não lembro. No quarto, né? Ele estava no quarto já. Sérgio Moro. Ah, verdade, Sérgio Moro. Sérgio Moro falando que queria apoiá-lo e queria que ele anunciasse isso oficialmente. O que o Bolsonaro falou? Não quero anunciar. Se você quiser apoiar, apoia, mas não vai ter anúncio nenhum público do teu apoio. Por que o Bolsonaro fez isso? Tapete vermelho. Isso já ficou público antes? Porque eu lembro disso, mas eu não lembro de ter sido público. Não é a primeira vez, não, né? Cara do eu tenho quase certeza que a gente já falou disso no Terça Livre. Beleza. Por que o Bolsonaro não aceitou o apoio do Moro? A galera falou, me lembro perfeitamente. Então já era em público, né? Porque ele não queria que a vitória dele no segundo turno fosse atribuída ao Moro, ao apoio do Moro. Ele sabia que isso podia ser usado contra ele. Entendeu? Porque aí se eles fazem todo um show ali, né? Uma cena, o Moro está apoiando o Bolsonaro e o Bolsonaro ganha, a mídia inteira ia falar que ele só ganhou por causa do Moro. Vocês percebem que é o Centrão o tempo inteiro? Manipulando o jogo. O tempo inteiro. Tá? Bolsonaro ganha, entra, acaba colocando o Moro como ministro da Justiça. Assim, eu pensava que o Moro era uma pessoa, né, normal, né, nesse ponto. Não, todos nós, né? O que acontece? O Moro vem com aquela história de renunciar. Por quê? Porque o Bolsonaro estava favorecendo, tinha um esquema de favorecimento. Ele falou isso. Que era para favorecer o Flávio. E que tinha a gravação. Não, a gravação não. Ele ia comprovar. Ele não tinha gravação. Falou que ia comprovar. Ele não sabia que tinha sido gravado. Ele falou que. Na reunião. Que foi falar na reunião dos ministérios, e falou lá do dia da reunião. E que ele tinha prints de conversas e tudo. O que aconteceu? Que o Moro não esperava, nem o Centrão esperava. A gravação da reunião estava. Bolsonaro tinha gravado a reunião. E ele não sabia. A gravação vai para a justiça, porque era uma denúncia. O Moro até hoje não respondeu por isso, né? Não. Falsa comunicação de crime. Foi. Né? O que acontece? A gravação tinha nada do que o Moro falou. Muito pelo contrário, tinha favorecendo a favor. O Bolsonaro. A gravação fez o Bolsonaro virar aquele. Todo mundo falava na época que era peça de campanha publicitária para 2022. Como é que é o nome daquele personagem que tem um tapetão assim, fortão? Johnny Bravo. Todo mundo falou que o Bolsonaro virou Johnny Bravo depois daquela ali, velho. Pois é. Porque era ele brigando pela Constituição, pelas liberdades. Sim. Dando bronca no Moro, que ficou chateadinho. Ali nego viu o Bolsonaro em reunião com os ministros. Mas por que o Moro fez todo esse escarcéu? Teve Jornal Nacional, lembra disso? Foi. Mandou print pro Jornal Nacional contra a Carla Zambelli, lembra disso?
eu não estou à venda, Prezado, não sei prezado. o quê. Ou seja, ali já era o plano da terceira via. Ali já era o Centrão tentando gestar um candidato que pudesse ganhar o Bolsonaro. Eles percebem que esse plano não ia dar certo. Ao mesmo tempo, teve lá aquela ressurreição do Lula, porque era o plano B. Eles perceberam que não tinha ninguém que realmente pudesse vencer o Bolsonaro. A única opção que restou era o Lula, mas era um preço alto por causa da esquerda, mas não teve jeito. Vieram com o plano Lula. Lula assume, né? Toma o poder, assume. O que acontece? Agora eles têm que acabar com o Bolsonaro para não ter risco dele voltar. E a gente acaba com o Lula e coloca alguém pro Centrão. O que aconteceu? O Bolsonaro é preso, fica inelegível, e aí o Bolsonaro quebra todo o plano deles, que era a questão do Tarcísio, com botar o Tarcísio, tipo, por exemplo, a Michelle ou o Flávio de vice, né? E o Bolsonaro diz, não, meu candidato é o Flávio. Cara, ele quebrou anos de planejamento, trabalho do Centrão ali. Então, assim, quando eu vejo o Silas com raiva, eu fico preocupado, porque então, fazia parte disso? Eu não sei. Olha o que tá na tela aí. Isso aqui é o blog da família Bolsonaro. E isso aqui é de 1º de abril de 2015. Isso aqui eu pesquisei aqui agora na internet. Falei assim, o Max falou ali porque pouca gente estava apoiando, né? Isso aqui, conteúdo removido, porque o canal não existe mais, né? Mas esse aqui era a live que eu fiz com Jair Messias Bolsonaro, Paulo Eduardo Martins, professor Olavo de Carvalho, Bené Barbosa e eu. E nós transmitimos isso aqui. Olha a data, tá? Dá uma olhadinha aqui na data, você que está nos assistindo. Era mentira. 1º de abril de 2015. Porque 31 de março foi a live. E eles postaram um dia depois. O que se comemora no dia 31 de março? Vocês lembram o que comemora no dia 31 de março? É a data da Revolução, né? Isso, a Revolução de 64. E aí, o título dessa live era Contra o Comunismo Ontem e Hoje. E nessa live, tá aqui, no dia 31 de março, olha o que está escrito aqui. O deputado federal Jair Bolsonaro conversou sobre o movimento político brasileiro com o professor Olavo de Carvalho, jornalista Paulo Eduardo Martins, do SBT do Paraná. Paulo não era deputado, tá? Paulo Eduardo Martins. E o organizador do canal do YouTube, fanpage Terça Livre, Alan dos Santos. Aí tá aqui, essa live, para quem acompanha o Bolsonaro desde essa época, nós falamos que era ele quem deveria, então, assumir o barco e tocar o que deveria de ser, então, o que acabou acontecendo no ano de 2018, a eleição de Bolsonaro. Ou seja, nós já sabíamos, né, que era dessa maneira que a coisa tinha que acontecer e, infelizmente, né, não quiseram fazer o mesmo em 2022 e, pelo jeito, não querem fazer o mesmo em 2026, porque isso aí que o Max acabou de explicar para vocês é um fato. Alguém, um grupo de pessoas, não queria que o povão ficasse apoiando o Bolsonaro, porque se apoiasse o Bolsonaro, ia ter um representante. O ódio deles com relação ao Bolsonaro não tem nada a ver com o que o Bolsonaro fala, a maneira como ele fala, as decisões dele, etc. Nada. É só porque o Bolsonaro, ele presta atenção no que as pessoas falam. É só isso. O ódio deles é que entre Globo, Banco Itaú, BTG Pactual, Faria Lima, como é o nome daquela poderosíssima dos patinhos lá de São Paulo? Dos patinhos? Patinhozinho lá, amarelinho. Patinho amarelinho. Na Magalu? Oh, meu Deus, a Fiesp? Fiesp. Entre Fiesp. Tô pensando numa mulher. Não, patinho. Magalu. Entre Fiesp, BTG Pactual, Globo, Banco Itaú e o povo, o Bolsonaro escuta o povo. A raiva desses caras é essa. Não é que o Bolsonaro não erre.
Não é que o Bolsonaro só acerta, pelo contrário. Ele é imbrochável, não infalível. Mas eu tenho a medalha, hein? Eu tenho a medalha. O desespero dos caras é que o Bolsonaro quer ver comentário de internet, quer conversar com as pessoas nas ruas. Sim. Ele quer entender o que a galera tá pensando. Sim. É esse o desespero dos caras. Porque com isso você quebra uma cadeia de negociações. Pô, como assim tu vai ouvir o povo? Tá maluco? Não pode. Esse é o desespero deles. E pasme, você que está em casa nos assistindo. Eles chamam isso de democracia. Ou seja, democracia para eles é você parar de ouvir o povão para passar a ouvir. Como é o nome da galera lá? Fiesp, Banco Itaú, BTG Pactual, Globo, Centrão. É isso. Era isso que eu queria mostrar para vocês aí. Eu já sabia desde o início. Já havia dito para vocês quem é que queria que o Bolsonaro se fudesse. Agora você já sabe.